Ao começar este canto, o evangelista emprega uma expressão que serve para significar que Jesus realizara muitos prodígios na Galiléia antes de voltar segunda vez a Jerusalém, onde se deu o fato da cura do paralítico, qualificado também de milagre e que serviu de capítulo de acusação por parte dos escribas e fariseus, sob o pretexto de ter Jesus obrado milagre em dia de sábado, que era de preceito pela lei antiga. A cura miraculosa do paralítico passou-se no segundo ano do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, quando, ao aproximar-se a festa dos judeus, voltara a Jerusalém, acompanhado de seus discípulos, o divino herói da grandiosa epopeia da humanidade. Próximo ao templo da capital da Judéia ficava o poço das ovelhas, chamado no hebreu Betsaida. Chegando ali, quando grande número de enfermos esperavam a hora de descer à fonte, porque acreditavam que o primeiro que se banhasse, no momento em que as águas se revolviam do fundo, seria curado, Jesus compadeceu-se de um pobre homem que sofria de paralisia havia 38 anos e fê-lo levantar-se imediatamente pela ação magnética de sua vontade. O evangelista, identificado com as crenças da época, narra o que viu e que se achava no domínio público. Acreditava-se que em certas ocasiões do ano baixava ao fundo do poço um anjo do Senhor, o qual, revolvendo as águas, as impregnava de virtudes que serviam para restabelecer a saúde de quem quer que fosse o primeiro a banhar-se nelas. Entretanto, esse fenômeno se dava muito naturalmente, porque era devido a erupções subterrâneas que perturbavam a tranquilidade e limpidez das águas, enchendo-as de matérias termais e calcárias, úteis sem dúvida para a cura de certas e determinadas enfermidades. A crença geral de que a virtude dessas águas era devida a um anjo levava ao enfermo a fé e a confiança que deviam dar-lhe necessariamente o restabelecimento da saúde. E quem com fé e confiança em Deus jamais deixou de salvar-se. Jesus, que conhecia por si mesmo o que se passava na alma do paralítico, perguntou-lhe se queria ficar curado, despertando-lhe assim o desejo de curar-se e a fé no resultado almejado. O divino mestre ordenou os fluidos animalizados do paralítico que se retemperassem pela ação de outros fluidos espalhados na atmosfera e fê-lo erguer-se, tomar o seu leito e caminhar. Onde, portanto, pareceu ter havido um milagre, não houve mais do que o efeito de uma força natural e positiva, manejada pela vontade daquele que tinha, como tem, todo o poder sobre a matéria pela sua pureza e elevação espiritual, e é o encarregado de dirigir o movimento e progresso do planeta que habitamos. A paralisia não passa de um resfriamento dos fluidos animalizados que circulam no organismo humano. A vontade poderosa de Jesus retemperou esses fluidos, modificando-os e vivificando-os de novo. Por não se conhecer até hoje a natureza dos fluidos que vitalizam o nosso organismo, bem como de todo animal vivente, não se segue que eles não existam tão real e tão poderosamente como a eletricidade, da qual apenas se conhece uma ou outra das propriedades. O médico magnetizador, quantas vezes, impondo as mãos sobre um doente, não o alivia das dores que o afligem e não o cura de moléstias chamadas nervosas. Porque isto acontece pela confiança que o médico inspira ao enfermo. Dirão mais, que quer dizer esta confiança? Não será o casamento de duas vontades. Ora, se a vontade do padecente fica subordinada à do médico, e se este tem poder bastante para saber querer, que resultará desta aliança, deste casamento de duas vontades? Uma se torna passiva com relação à outra, e o restabelecimento da saúde opera-se pela ação dos fluidos reparadores em atividade sobre o paciente, pelo exercício da vontade do mais forte. Eis aí, pois, um milagre operado muitas vezes inconscientemente pelo médico,
à cabeceira do doente. Assim como a pilha galvânica pode dar momentaneamente movimento aos músculos e aos nervos de um cadáver, assim também a concentração pela ação magnética de certos fluidos espalhados na atmosfera pode operar sobre o organismo vital um abalo violento que o regenere. Deus encheu o solo que pisamos de plantas benéficas que não conhecemos ainda em todas as suas propriedades curativas, como encheu também a atmosfera que nos rodeia de propriedades fortificantes, purificadoras e regeneradoras de cuja existência os homens nem suspeitam, pelo que são, até hoje, letra morta para a ciência. O conhecimento de todas essas propriedades, a que chamamos fluidos, será progressivo, como o estado moral do homem não será completo, senão quando houvermos atingido a perfeição, a que chegaremos pelas reencarnações sucessivas neste e noutros planetas. Enquanto, porém, não chegarmos à depuração moral e, por conseguinte, à depuração física, a ação magnética humana somente não bastará, na maior parte dos casos, para a cura das molestas. O socorro e o concurso, quer do sonambulismo magnético, quer das substâncias minerais, vegetais e animais com suas propriedades curativas já conhecidas e outras ainda por descobrir, serão necessários, na maioria dos casos, essencialmente físicos orgânicos. Os socorros estranhos aos fluidos podem servir, combinando-se eles à simpatia entre as plantas curativas e os fluidos que se lhes assimilam. As plantas saturam-se desses fluidos e os introduzem no organismo, atrai-os também por meio do magnetismo e obtereis duplo resultado, mais proveitoso ao restabelecimento da saúde humana. O princípio dos contrários, o dos semelhantes, o magnetismo humano, o sonambulismo magnético, acham-se todos no domínio das leis da natureza. Aprenda o homem, saiba, pelos estudos teóricos e experimentais, discernir os casos em que deve empregar com urgência tal ou tal meio. Esse é o estudo a que se deve aplicar para restabelecer o equilíbrio no organismo, quando interrompido, e para restabelecer a harmonia das forças vitais quando perturbada. Voltando, porém, a Jesus, que possuía como possui toda a ciência que lhe foi dada no céu e na terra. O fato, chamado miraculoso, da cura do paralítico constituiu apenas uma pequena prova de seu imenso poder sobre a matéria, de acordo com as leis imutáveis da natureza. Vendo os judeus que o divino mestre praticava curas aos sábados, que pela lei antiga eram dias santificados, perseguiram-no, e por isso Jesus lhes disse: meu Pai não cessa jamais de trabalhar, e eu, pois, trabalho também constantemente. Por estas palavras, Jesus fez compreender que não há dia de repouso para fazer-se o bem. Mas não é tudo. Sob o véu da letra, proclamou que a ação do Deus Uno, indivisível, Pai, de quem todas as coisas tiram o ser, é incessante no infinito, na eternidade, e que ele, como todos os outros Messias, espíritos puros, fundadores, protetores e governadores de planetas, obra incessantemente como Pai. Assim, Jesus proclamou sob o véu da letra a atividade incessante e eterna de Deus, a atividade incessante e eterna do Espírito. Porque todo Espírito criado obra também, segundo o grau de seus progressos na escala espírita da criação, para o progresso, vida e harmonia universais, por toda parte, no espaço, no estado de erraticidade e nos inúmeros mundos do universo.
Por estas palavras de Jesus, meu pai e os judeus o perseguiam ainda mais com seu ódio, acusando de fazer-se igual a Deus. Tomando a letra em sentido exclusivo, pessoal e privativo, aquelas palavras, eles se irritavam com a pretensão à divindade que atribuíam a Jesus, e os cristãos estabeleceram semelhante divindade, apoiando-se nas palavras que indignavam aos filhos de Abraão, interpretando também a letra em sentido exclusivo, pessoal e privativo, as expressões meu pai, filho de Deus. Aqui, como sempre, Jesus previa e dispunha tudo em vista do progresso do Espírito. As palavras que dirigia aos judeus tinham de servir para o presente então e para preparar o porvir. Não haviam de ser compreendidas segundo o Espírito que vivifica, senão pelas gerações futuras no período atual da revelação nova. Era preciso que a missão terrestre de Jesus fosse toda apropriada aos tempos, às inteligências e às aspirações de cada época, de cada era, que se realizasse de maneira a produzir os frutos que produziu para a era cristã. Sob o império, o véu da letra, da aparência do mistério, do prestígio do milagre, e pôs a produzir os frutos que vem e há de fazer produzir presentemente o Espírito da verdade, neste período preparatório da segunda vinda de Jesus. Então, como os judeus o acusavam de fazer-se igual a Deus, por motivo destas palavras que ele pronunciara, meu pai, Jesus põe em evidência, na sua linguagem velada e figurada, a posição que ocupava, relativamente inferior e dependente respeito a Deus, fazendo ressaltar em tudo seu papel e os seus poderes como Messias enviado à terra. Sim, em verdade, eu vos digo que não pode fazer o Filho de si mesmo nada que não veja fazer o Pai. Esta sua resposta à acusação que lhe atiravam os judeus, ele se declara inferior ao Pai e dependente dele segundo o Espírito que vivifica. Estas palavras têm um sentido mais extenso, uma compreensão muito maior, como passaremos a mostrar mediante outras que ele mais adiante repete. Eu nada posso de mim mesmo fazer. Jesus não fazia senão o que via o Pai fazer e, por isso, disse que nada podia de si mesmo fazer. Para o Espírito, em geral, não há sentidos, como os há para o corpo. Para o Espírito elevado, o pensamento é luz. Ora, a vontade divina é visível aos grandes espíritos que se aproximam do centro de toda a vida e de todo o poder. É o que leva Jesus a dizer que ele não faz coisa alguma que não seja a vontade do Senhor, vontade que ele vê logo que ela é. Quando dizemos que ele vê, não entendemos que Jesus tem uma simples intuição, mas que uma luz lhe ilumina a inteligência, como a de todo o grande espírito que se elevou às regiões sidéreas. O pensamento é um corpo visível e palpável para o espírito. Quanto mais este se acha depurado, mais aquele se lhe torna luminoso. O pensamento é um corpo palpável para o espírito, no sentido de que é transportado e transmitido por uma corrente fluídica, e compreende-se que seja luz iluminando a inteligência do puro espírito por essa corrente fluídica pura que parte de Deus e que é o veículo do pensamento divino. Pois tudo quanto ele faz também o faz o Filho. Alusão à formação dos planetas, a que presidem os espíritos puros, Deus cria por sua vontade os fluidos que os cercam por toda parte e que contêm as essências espirituais. Os germens
donde devem tirar os seres mundos e todos os reinos da natureza para serem conduzidos, segundo leis imutáveis e eternas, do infinitamente pequeno ao infinitamente grande. Os Messias criam os mundos que são formados desses fluidos, no sentido de que é sob a sua vigilância e a sua vontade que eles se aglomeram, pela ação e obra dos espíritos prepostos que assistem ao espírito fundador do planeta e trabalham sob sua direção, nessa aglomeração donde deve sair o novo mundo. Porque ama ao Pai, ao Filho, e tudo mostra-lhe, tudo quanto ele faz. O Pai tem confiança no Filho e lhe mostra, deixando-lhe ver e compreender os atos que pratica como Criador, porque Jesus chegou por suas obras à perfeição sideral e adquiriu a ciência da pureza que o tem posto em estado de ver e compreender. O Pai lhe comunica a previsão dos acontecimentos e dos progressos futuros, planetários e humanos, e mais ainda, maiores obras mostrará do que estas, para que vós fiqueis maravilhados. Por estas palavras, Jesus faz alusão aos acontecimentos e aos progressos que o Pai mostraria, isto é, que se realizariam pela vontade do Pai e por intermédio do Filho, quer durante sua missão terrestre, quer, sobretudo, depois, e os homens a quem ele falava ficariam maravilhados, porque todos os espíritos que não estivessem purificados em cada uma das épocas desses acontecimentos e desses progressos e se achassem ainda retidos em nosso planeta, seriam testemunhas deles, ou no estado de erraticidade ou reencarnados, e os espíritos que por se acharem tão depurados estivessem em mundos superiores igualmente os testemunhariam, ou das esferas elevadas, ou como espíritos encarnados ou errantes em missão na terra. Mas Jesus falava a homens incapazes de compreender-lhe segundo o espírito, o pensamento, e para os quais tinha este que ficar encoberto pela letra. Para eles, suas palavras objetivavam sempre pôr em evidência a sua posição relativamente inferior e dependente com relação a Deus. Porque assim como o Pai, aos mortos dando a vida, os ressuscita, assim seu Filho, a vida também dá a quem lhe apraz. Por estas palavras, Jesus se refere aos homens, aos espíritos encarnados. Estes são os mortos, e se refere à vida espírita. Esta é a vida. O Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida. Todos os espíritos que erraram e foram por isso lançados nos lugares tenebrosos da encarnação, que são assim espiritualmente mortos, o Pai os ressuscita e os restitui à vida, fazendo-os galgar a escada do progresso pelas reencarnações, primeiro expiatórias, depois pelas reencarnações reparadoras, que conduzem o espírito à perfeição. O espírito é assim ressuscitado e a vida lhe é restituída, porque então ele retoma de maneira permanente e definitiva a vida que perderá. O Pai ressuscita o espírito que ele criara puro e que está morto espiritualmente por ter errado, dando-lhe meios de se depurar. E lhe restitui a vida pelo progresso que adquire, pela pureza e perfeição que ganha. Pois que, tornado espírito puro, não se acha mais sujeito a encarnação alguma. Assim, o Filho dá a vida a quem lhe apraz, quer dizer, aqueles que se tornam capazes e dignos de a receber. E era este o objetivo da missão de Jesus: fazer sair os homens do sepulcro da carne e restituí-los à vida espiritual. Porque a ninguém não julga o Pai. O Senhor
Em sua imutabilidade espera os filhos ausentes que pouco a pouco se aproximam e acabam certamente por chegar a ele, porque a lei do progresso, imutável como o próprio Deus de quem ela emana, está na essência de tudo o que é. E o Espírito, obra da vontade divina, criado perfectível, com a consciência do bem e do mal, quaisquer que sejam as oscilações, os desvios, os erros do seu livre-arbítrio, invencivelmente submetido a esta lei, dizendo: o Pai a ninguém não julga. Jesus se coloca no ponto de vista humano. Os homens olham e, na sua maioria, ainda olham os atos espirituais do ponto de vista humano e fazem do julgamento uma sentença pronunciada segundo a exposição das faltas. Porém não, o julgamento de Deus existe de facto porque Ele é de toda a eternidade, lei tão imutável como as da gravitação, dos efeitos do dia e da noite, do fluxo e do refluxo imutável, contudo, no sentido de que a Terra pode passar, pode sofrer suas revoluções e transformações planetárias, sem que o espírito retardatário siga sua marcha ascendente. O julgamento de Deus e sua aplicação é de toda a eternidade. Está na lei da atração espiritual, imutável e eterna como o próprio Deus de quem ela emana e que, segundo o pendor de cada um, determina as relações dos fluidos que se atraem uns para os outros pela analogia das espécies e das naturezas. Lei de atração que pelos fluidos magnéticos religa todos os mundos do universo, une todos os espíritos, encarnados e desencarnados, e é o laço universal que envolve todos os espíritos para formarem um como ser único, e os ajuda a elevar-se a Deus, reunindo-lhes as forças, fazendo trabalhem os superiores sem descanso pelo progresso dos inferiores. O Espírito aplica livremente a si mesmo essa lei, com a consciência que Deus lhe deu do bem e do mal, e a esse julgamento ele é irresistivelmente submetido, tem o livre arbítrio, é ele mesmo, pois que deve endireitar-se e reparar as digressões, os desvios, cabe-lhe abrir o caminho para o seu progresso e enveredar por ele. Se o anima o firme propósito de renunciar ao mal e de entrar na senda do bem, atrai a si as boas influências e se põe em relação com espíritos bons, encarnados e sobretudo errantes, animados dos mesmos pendores, dos mesmos sentimentos que ele, e que o ajudam a progredir sob a inspiração e proteção dos bons espíritos, avança e o julgamento de Deus não o pode alcançar. Se, pelo contrário, o espírito se compraz no crime e não escuta as vozes amigas que o convidam a afastar-se do mal e entrar no caminho do bem, atrai a si as más influências e se põe inconscientemente em relação com os espíritos maus, encarnados e sobretudo errantes, animados dos mesmos pendores, dos mesmos sentimentos que ele. Fica estacionário, porque o espírito não retrograda e o julgamento de Deus o alcança